Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos estar falando aí de frações equivalentes. Vamos lá? Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês a primeira imagem, que é essa aí que vocês estão vendo. Nós temos aqui, então, preste atenção. Nós temos 3 inteiros, né? Tem o primeiro aqui que a gente tem a representação de 1/2. Depois, temos a segunda representação, que é o 2/4. E a última representação, que nós lemos, 4/8. Se a gente observar bem aí essas 3 figuras, a gente percebe que ela tem o mesmo tamanho, né? Porém, estão pintadas aí de formas diferentes. Vocês conseguem observar? Então, na primeira fração, nós temos um inteiro que foi pintado. Qual foi a parte representada que foi pintada? Essa parte em vermelho. Se a gente observar ela aqui, a gente observa que foi pintada a metade dela, né? Então, eu tinha um inteiro, cortei em 2 partes e peguei uma pra mim. Então, eu comi uma parte aí, vamos imaginar que isso aí é um chocolate, eu comi a metade do chocolate aí, certo? Então, como eu vou representar essa fração? É 1/2. De 1, eu peguei a metade, ok? Indo para a segunda fração aqui, a gente consegue observar o quê? A gente observa que eu tinha um inteiro, cortei em 4 partes e comi 2. Então, eu tenho 2 partes de 4, certo? E na última, aonde eu tinha o inteiro, certo? Eu tinha um inteiro, cortei em 8 partes e dessas 8 partes eu comi 4. Então, a fração que representa esse inteiro é 4/8. Eu comi 4 partes de 8, certo? Quando a gente observa essas imagens aqui, a gente observa que mesmo que eu tenha dividido em mais partes, vocês conseguem reparar aqui que ele pegou a mesma quantidade, né? Então, todas aqui ele pegou a metade, apenas dividiu em uma maior quantidade, né? A primeira ele pegou a metade e deixou em uma parte só. A segunda ele pegou a metade e dividiu em 2 partes. E a terceira imagem ele pegou a metade e dividiu em 4. Então, a gente pode dizer aqui que essas aqui são frações equivalentes. Por quê? O que são frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma parte do todo. Tá? Então, eu tenho um todo, e o que eu peguei dela para comer esse chocolate, ele representa a mesma parte, certo? Vamos lá para a próxima imagem, né? Eu tenho novamente aqui o inteiro, né? Eu tenho um inteiro aqui, vocês podem olhar com a professora, né? Eu tinha um inteiro, dividi em 4 partes e peguei quantas? 3 partes, certo? Então, eu peguei 3/4, 3 partes de 4. Na de baixo, eu tinha um inteiro do mesmo tamanho, eu dividi em 12 partes, né? E eu peguei 9. Vocês conseguem observar aqui novamente que eu tinha um inteiro e eles representam a mesma parte do todo que eu peguei, certo? Então, essas aqui também são frações equivalentes. Recapitulando, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Tudo bem? Indo aqui para a próxima imagem, certo? A gente tem aqui a definição. 2 ou mais frações são equivalentes quando representada pela mesma proporção do todo, certo? Então, aqui nós temos frações equivalentes aqui. Eu tinha um inteiro e dividi ao meio, eu tenho 1/2, depois a parte laranja. Eu tinha 2 inteiros e dividi em 4 partes e peguei 2, então eu tenho 2/4. Eu tinha um inteiro, dividi em 8 partes e peguei 4. E o último eu tinha um inteiro, dividi em 40 partes e peguei 20. Porém, se eu observar, todos eu peguei a mesma quantidade. Ele representa a mesma parte do inteiro que eu retirei. Então, essas são frações equivalentes. São aquelas que mesmo que eu retirando, a parte que eu retirei, ela representa a mesma parte do todo. Tudo bem? Para descobrirmos se a fração é equivalente, né, a gente encontrar frações equivalentes, existe aí 2 formas. A gente pode multiplicar ou dividir, tudo bem? É o que a professora vai explicar aí para vocês no próximo vídeo. Então, até daqui a pouco.